Bem-vindos a mais um episódio do Compocast, o nosso podcast semanal sobre composição musical e outras coisas. E você sabe, nós estamos aqui sempre muito bem apoiados pelo SECAM, a Escola de Música SECAM. Para conhecê-los um pouco mais, basta você digitar aí no Instagram, @SECAMMúsica, tudo junto, ficam 2 M's juntos assim, para conhecê-los um pouco mais. E também eu gostaria de agradecer a todos vocês que ouvem, que acompanham, que interagem com a gente em cada episódio. Nossa, é assim, um motivo de muita alegria mesmo para mim, é um combustível para a gente continuar. Muito obrigado pelo seu apoio, obrigado pelo seu carinho e obrigado principalmente pela sua companhia. É muito bom ter você aqui junto. Vamos então para mais um episódio. Pois bem, você já deve ter notado aí a minha voz bem estranha, né? Eu peço desculpas a você pela minha voz já meio acabada, assim, porque aqui onde moro, né, nessa tríplice fronteira entre estado do Rio, estado de Minas e estado do Espírito Santo, eu tô bem na região fronteiriça, assim, desses 3 estados. Aqui a gente vive, né, tem vivido esse alto e baixo, né, ou essa variação de temperatura, esse delta T muito fortemente, né? Faz muito calor, faz muita chuva e a gente acaba sucumbindo, né, a essas diferenças, essas variações de temperatura. Mas aqui nós estamos corajosos, né, teimosos para mais um episódio, né? E hoje eu gostaria de falar um pouco com você sobre o Mussorgsky. Na verdade, hoje eu queria propor para você uma escuta, né? A gente vai escutar apenas uma obra que é o Quadros de uma Exposição, né? Já eu falo sobre a obra. E eu queria também falar um pouco sobre a vida do Mussorgsky. É um compositor muito importante para nós que estudamos composição. Se você um dia for estudar composição assim na academia, você passará por essa obra, você vai em algum momento estudar as obras ou algumas obras do Mussorgsky, porque ele representa uma mudança, uma intenção talvez de encontrar uma identidade da música nacional russa, mas também ele representa uma busca por uma sonoridade, né? E essa obra, o Quadros de uma Exposição, revela bem isso, porque o Mussorgsky é um dos primeiros que faz isso, né? Que tenta transformar imagem em música, né? E faz isso magistralmente. Vamos falar um pouquinho sobre a vida do Mussorgsky, daí a gente vai escutar essa obra e perceber algumas coisas, algumas características dessa obra. Bom, Mussorgsky nasce, né, na Rússia, né? Ele nasce em março de 1839 e morre também em março, mas de 1881. Portanto, ele vive nesse período do romantismo, né? E, digamos, ele pega também o romantismo tardio. O Mussorgsky tem obras muito importantes, como a ópera Boris Godunov, que é uma ópera de 1868 e 1869, né? A Feira de Soroshinsky, que é uma ópera cômica de 1874, ele compõe até 1880, né? Ele tem peças orquestrais como Uma Noite no Monte Calvo. Essa é também uma obra muito importante, né? Essa obra Uma Noite no Monte Calvo. E também o Mussorgsky, como eu já disse aqui, escreve também o Quadros de uma Exposição, que é um ciclo para piano solo. Isso acontece em 1874. Bom, essas são só algumas peças, há muitas outras, obviamente, e a gente vai até citar algumas aqui. Eu queria ler para você um pouco da biografia do Mussorgsky antes da gente ouvir um trechinho do Quadros de uma Exposição. Bom, o nome dele, para começar, é Modest Petrovich
Mussorgsky, né? Então, Mussorgsky é o último nome. Ele cresceu como o mais novo de 4 filhos de um abastado latifundiário, né? Numa propriedade rural paterna. Durante o dia, ele brincava com os filhos dos servos que o pai dele tinha, né? E à noite, Nanja, que era sua ama russa, lhe contava contos de fadas antigos que mais tarde se refletiram em seus ciclos de canções, o Berçário. Essa é uma outra obra importante do Mussorgsky. A mãe, amante das artes, idolatrada pelo filho durante a vida toda, deu-lhe as primeiras aulas de piano quando ele tinha 7 anos. O talentoso menino fez rápidos progressos, mas a carreira de músico estava fora de cogitação para o filho de aristocratas. Por isso ele se mudou com a mãe e o irmão para São Petersburgo. Lá ele frequentou o ginásio alemão Petri, onde aprendeu francês e latim, e ingressou na escola de cadetes do regimento da guarda. O jovem Mussorgsky continuou estudando piano, mas nessa época o seu interesse maior já não era mais a música, mas sim história e filosofia. Então, aos 17 anos, o Mussorgsky deixa a escola de cadetes e torna-se alferes no regimento Preobrazhensky. Um companheiro, o oficial e mais tarde amigo do compositor, o Alexander Borodin, que você já deve ter ouvido falar também, né? Assim descreveu o jovem Mussorgsky, abre aspas, ele era muito elegante, um uniforme janota, os cabelos cuidadosamente penteados, mãos maravilhosamente cuidadas e modeladas, fecha aspas. O futuro boêmio Mussorgsky mostrou-se nessa época como herói dos salões. Ele improvisava brilhantemente ao piano e encantava o mundo feminino. Nos salões musicais do compositor Alexander Dargomzisky, porém, o mimado alferes foi confrontado com um mundo completamente diferente, mas de uma nova e séria arte russa. Nessa ocasião, ele conheceu o compositor Mili Balakirev, que inclusive nós já falamos sobre ele aqui no Compocast, que lhe deu o primeiro curso de composição, mas o novo professor teve de reconhecer que era impossível ensinar qualquer regra ao aluno independente. Mussorgsky desistiu do estudo para desenvolver uma linguagem musical russa própria. Durante toda a vida, Mussorgsky não foi influenciado pela música e pelas tendências musicais ocidentais e encontrou, como autodidata, um caminho para uma linguagem musical russa independente. Embora os amigos o desaconselhassem a desistir de seu emprego seguro, aos 19 anos, Mussorgsky se despediu do odioso serviço militar para se dedicar apenas à música. Mas logo depois, sua esperança de se dedicar apenas à música foi destruída. O czar revogou a servidão e assim Mussorgsky teve que passar os 2 anos seguintes no campo para ajudar na administração da propriedade familiar, que já estava em seus últimos dias. Então ele retorna para a fazenda de seus pais para ajudar na administração. E a perda de sua pequena fortuna o obrigou a aceitar, em 1863, um emprego, então, na administração czarista. Nessa época, ele viveu em uma comuna e teve um intenso contato com Balakirev, Borodin, Rimsky-Korsakov e César Cui. Esses 4 jovens, mais o Mussorgsky, eles falavam sobre arte, sobre filosofia, sobre política e, claro, sobre música. E esse era o famoso grupo dos 5. Inclusive, nós já falamos sobre isso lá no episódio sobre a vida e obra do Balakirev. Eles eram inovadores, né? E eles queriam, dentre os seus objetivos, o mais importante deles era que eles buscavam, né, essa música tipicamente russa, totalmente nova. E o lema do Mussorgsky era, né, abre aspas, avante
em direção a novas margens, fecha aspas. O compositor, ele era popular e reconhecido entre seus amigos. Eles o consideravam uma pessoa extraordinária. Apesar do seu temperamento difícil e sensível, ele era culto, de grande gentileza e humor refinado. Ele suportou seu ganha-pão muito a contragosto. Por isso, pediu demissão do serviço público e se mudou novamente para o campo, para viver com o irmão. Lá ele compôs principalmente obras orquestrais, inclusive a primeira versão de sua música programática, Uma Noite no Monte Calvo, a sinistra visão, de uma reunião de bruxas. Algum tempo depois, recebeu a oferta de um emprego bem remunerado no Ministério de Propriedade Estatal e passou a viver em uma situação estável e pôde dedicar-se intensamente à composição. Vamos dar uma pausa na biografia de Mussorgsky para ouvirmos alguns trechos ou um pequeno trecho de sua obra genial, Quadros de uma Exposição para Piano Solo.
Então, retomando aqui esse breve passeio pela biografia do compositor russo genial Mussorgsky, certo dia o compositor de 35 anos ele descobriu o drama do grande escritor russo Alexander Pushkin. E esse drama ele se chamava Boris Godunov, que se apoderou ilegalmente do trono do czar por meio de um crime. Essa história, esse enredo está presente no drama do Pushkin. E Mussorgsky ficou bastante impressionado com esse capítulo sombrio, da velha Rússia, em imagens e personagens monumentais. Anos antes, durante uma visita a Moscou, Mussorgsky já havia descoberto seu amor por sua pátria, por sua cultura e história. Na época, o compositor disse, abre aspas, até então eu era cosmopolita, mas agora está ocorrendo uma mudança em mim. Tudo o que é russo me é próximo e familiar. Acho que eu estou começando a amar a Rússia. Fecha aspas. O compositor trabalhou 6 anos em sua principal obra, o drama musical popular Boris Godunov, uma das mais fabulosas óperas da história da música russa. Nessa obra, o Mussorgsky deixou bem claro quais eram as suas ideias sociais. Durante toda a vida, ele, filho de aristocratas, teve profunda compaixão com os servos e com o sofrimento do povo russo. O trabalho com Boris, essa obra, deu satisfação ao compositor, por isso ele ficou profundamente abalado quando essa obra foi recusada pelo Teatro Imperial em São Petersburgo. Ele teve de revisar a obra e a estreia aconteceu apenas em 1874. O público ficou impressionado, mas os críticos nem tanto. E nesse mesmo ano, Mussorgsky visitou a exposição em memória de seu falecido amigo, o pintor Victor Hartmann. E aí ele gostou tanto dessas obras que ele apresentou musicalmente 10 quadros, desenhos arquitetônicos e objetos. Essa composição, Quadros de uma Exposição, é uma das mais importantes obras da literatura para piano. Hoje, geralmente se toca a versão original para piano, na versão orquestral que o Ravel, Maurice Ravel, fez depois, E é possível entender por que o compositor francês tenha se interessado por esses quadros musicais. Porque o impressionismo e os impressionistas, eles aclamavam o Mussorgsky. Inclusive, chamavam ele de escoteiro da nova arte. Daqui a pouco, ao fim deste episódio, eu volto a falar um pouco mais sobre esta obra, Quadros de uma Exposição. Retomando a breve biografia aqui do Mussorgsky. Então, aos poucos, a trajetória do compositor russo começou a declinar. Após o sucesso triunfal de Boris Godunov, o grupo dos 5, aqueles 5 compositores, se dissolveu. E os velhos amigos tomaram caminhos muito diferentes. O Korsakov, por exemplo, que era amigo do Mussorgsky, que dividiu um quarto, inclusive, com o Mussorgsky, ele tornou-se professor no Conservatório de São Petersburgo. E o compositor russo, o Mussorgsky, considerava isso uma traição. Agora, noites a fio, ele ficava junto de diversas figuras sinistras e ninguém sabia quando e para onde ele ia. Mussorgsky descobriu ali o bar Mali Jaslowetz e aos poucos ele se entregou ao álcool. A sociedade na qual o culto e sensível artista transitava agora era completamente mundana, mas para ele bastavam os divertidos companheiros de bebedeira. Havia tempos em que ele estava melhor. O seu amigo, o Vladimir Stasov, o incentivou a compor a Freira de Soroshintsi. É uma ópera cômica russa, o oposto do trágico Boris Godunov.
Mas esta obra, né, a Feira de Soroschinsk, como muitas outras obras do Mussorgsky, ficou inacabada. Durante 2 anos, ele dividiu a moradia com o conde Golenishtchev Kutsov, que era um funcionário público modesto e poeta sensível. Quando o amigo se casou e a república, entre aspas, intelectualmente fértil se desfez, o Mussorgsky escreveu desiludido, abre aspas, e se eu ficar completamente sozinho? Bem, então o jeito é ficar sozinho. Vou morrer só, de qualquer forma, fecha aspas. Mussorgsky estava cada vez mais isolado. Suas obras não eram mais executadas e o álcool o dominou. Então, em 1880, apenas 6 anos depois do lançamento, da obra Boris Godunov, daquele imenso sucesso, e apenas 6 anos depois ele teve que abandonar o serviço público por causa da embriaguez. E ele foi convidado pela cantora Daria Leonova para que acompanhasse, como pianista na turnê que ela faria pela Ucrânia. E isso encheu o Mussorgsky de alegria pela última vez. A sua força e seu amor despertaram, e inclusive nessa viagem ele compôs a grotesca canção, da pulga. Porém, quando ele volta, ele retorna para São Petersburgo, todas as tentativas que ele tem, então, de ganhar dinheiro, de se manter, fracassam. E aí, empobrecido, o compositor não tinha nem onde morar e precisava dormir na casa de amigos. Então, na primavera de 1881, o Mussorgsky teve um colapso na casa de campo da cantora Daria Leonova. A desilusão, a privação e o álcool acabaram com o Mussorgsky. E aí ele foi internado, no hospital de São Petersburgo, e diziam sobre o Mussorgsky, abre aspas, um velho de 41 anos com a barba por fazer e profundas olheiras, fecha aspas. Mussorgsky, o ousado compositor que inspirou a geração seguinte de compositores, morreu desta forma, pobre e só, aos 42 anos, muito novo. E grande parte das suas obras ficou inacabada. Muitas delas foram finalizadas mais tarde por seu amigo de muitos anos, o Rimsky-Korsakov. E a gente sabe também que existe essa versão para orquestra do quadros de uma exposição feita pelo Maurice Ravel. Bom, essa foi uma breve bio do grande compositor russo Mussorgsky. Eu queria, antes da gente ouvir mais um trechinho da obra Quadros de uma Exposição, queria falar algumas palavras sobre essa obra. Bom, em 1874, que o Mussorgsky vai até uma exposição que foi organizada em homenagem a esse amigo que ele tinha, o Victor Hartmann. E aí, quando ele vai a essa exposição, mais ou menos ali com seus 35, 34 anos, ainda jovem, é que ele fica assim impactado por essas obras, e aí ele decide compor uma obra musical que refletisse aquilo que ele tinha visto. Então observe que o Mussorgsky, ele olha para um quadro, ele olha para uma imagem, e ele tira dessa imagem elementos para a sua música, E por isso o Mussorgsky é muito pioneiro, Nós estamos falando aqui de 1874. Lembre-se que isso também foi muito realizado, pelos impressionistas, pelos franceses, como eu disse. Eles tinham em Mussorgsky, uma figura muito importante, Mas os impressionistas fazem isso um pouquinho depois, do Mussorgsky. Ele realmente
tem uma posição muito vanguardista quando ele toma essa atitude composicional. E por isso essa obra é muito, muito importante, né? Além disso, soma-se, né, toda essa atmosfera da composição da obra, o fato do Mussorgsky ser alguém que tem uma grande carga de autodidatismo, né? E de que ele não corria pelas linhas, digamos assim, mais tradicionais da educação musical e da tradição composicional, também dizendo. Isso confere ao Mussorgsky também uma autenticidade muito grande em sua obra. Não quer dizer que todo autodidata alcançará essa autenticidade. Claro que não. É muito mais fácil que o autodidata se torne muito vazio naquilo que faz. Mas o caso do Mussorgsky é um caso muito diferenciado, assim, né? Por isso a sua genialidade, porque havia tantas outras coisas e outros pontos e outros assuntos que se acoplavam a essa tendência composicional dele, né, do compositor do Mussorgsky, que a sua música era de fato muito autêntica. A sua visão sobre a sociedade, o seu entendimento sobre a sociedade, o rompimento, né, que ele tinha com digamos, as rédeas, né, da tradição da composição acadêmica, digamos assim, o fascínio que ele tinha pelo folclore russo, né, e o amor que ele nutria pela sua pátria, tudo isso misturado, né, e o fato, obviamente, dele ser alguém que caminhava com as próprias pernas no trato composicional, faz com que Mussorgsky alcance, né, esse status de alguém que realmente compôs, escreveu, criou algo autenticamente novo, inovador. Bom, são 10 quadros musicados pelo Mussorgsky, e eles são os seguintes: o primeiro, o Gnomo, um velho castelo, crianças brincando nos jardins reais franceses, Bádlo, um carro de bois polonês, o balé dos pintinhos Aida dentro das cascas de ovo, Goldberg e Schmil, o rico e o pobre, mulheres no mercado de Limoges, na França, a visita do artista às catacumbas de Paris, Baba Yaga, a bruxa russa que mora em uma choupana apoiada sobre os pés de galinha, e o grande portão de Kiev, um desenho arquitetônico. Estes são os 10 quadros que são musicados pelo Mussorgsky. Agora, é importante dizer que o Mussorgsky introduz aqui a promenade, que é uma espécie de interlúdio, é um interlúdio. Então, a exposição de alguns quadros, e aí vem uma promenade, um interlúdio. Depois outros quadros, e aí a promenade. Depois outros quadros e uma promenade. Na verdade, ele começa, né, com essa promenade, depois vem alguns quadros, e aí ele vai tocar essa promenade 5 vezes durante os 10 quadros. Agora, observe a técnica que ele vai implementar durante a exibição, né, musical desses 10 quadros, porque o tema da promenade é o mesmo. Então, o que ele faz aqui é um tema com variações. Então, a primeira vez que aparece esse interlúdio, ele aparece, a gente conhece bem, você já ouviu, né, um trechinho dele aqui. E depois você ouve ele outra vez, e aí ele aparece modificado lá na frente, depois outra vez e assim por diante. E fica aqui então, para encerrarmos o nosso podcast, o convite para você ouvir toda a obra. É muito legal quando você ouve a obra por completo. Eu vou deixar o link aqui para você ver no YouTube, inclusive, porque você pode ir vendo a partitura enquanto vai ouvindo a música. Nós ouvimos já o primeiro quadro, Gnomos, e também
o segundo quadro, ouvimos 2 interlúdios, né? 2 promenades e esses 2 quadros, e agora nós vamos ouvir o velho castelo e mais uma promenade. E assim a gente encerra o episódio de hoje. Pois bem, pessoal, eu espero que você tenha gostado desse episódio. Obviamente a gente não consegue esgotar tudo que tem para falar sobre o Mussorgsky num episódio tão pequeno como esse.
Mas era o que nós tínhamos para falar hoje. Espero que isso tenha impactado você de alguma forma positiva. E se você gostou, você retorna na semana que vem, que nós estaremos aqui. Um beijo grande, fica bem e até lá. Tchau, tchau.